Bom dia, igreja. Bom dia. Como o Beto falou no nosso devocional, agora na abertura, não é possível deixar a mensagem do Evangelho simpática, porque essa mensagem não é simpática. Não é possível colocar um cor-de-rosa nessa, porque ela não é cor-de-rosa, ela não é uma mensagem fácil. Ela é uma mensagem dura, uma mensagem que vai confrontar aqueles que não andam nela. E por isso a gente tem que estar preparado para, ao seguir aquilo que Jesus nos ordenou, que nós falássemos dessa mensagem aos outros, nós seremos perseguidos. Porque ele foi perseguido, nós vamos ser perseguidos. A gente hoje continua a exposição do livro da Carta de Paulo aos Efésios, nós estamos no capítulo 5. Se você assistir todos os vídeos desde o primeiro, se você se lembrar de todas as exposições desde o capítulo 1, você deve recordar-se que o quanto a gente já aprendeu, o quanto a gente já tem seguido esse caminho. Cada vez que eu preparo uma nova exposição, eu sempre fico bobo comigo mesmo, porque é sempre muito fácil tirar cada vez mais conteúdo da palavra do Senhor. Você pode achar que, poxa, essa exposição está muito devagar, é um livro que só tem 6 capítulos, e nós ainda vamos chegar ao ano que vem expondo ele. Ele é muito rico, com uma mensagem muito forte para a gente. Eu espero que você, ao acompanhar essas exposições, que você realmente, como o Beto colocou, leve isso muito a sério. Coloque isso em prática na sua vida. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. Nós temos a promessa de que Ele, conosco, tornaria isso possível. Hoje nós vamos ler somente 3 versículos. Nós vamos ler no capítulo 5, do 15 ao 17. Os versículos 15, 16 e 17. E eles falam o seguinte, eu leio na NAA, na Nova Almeida Atualizada, mas eu tenho aqui os textos também na NVT, que faz realmente uma tradução muito boa desse texto, já como se fossem várias explicações que eu vou dar durante a exposição. E eu tenho o texto da ARA, que apesar de ser a revista atualizada, apesar de ser um texto um pouco mais rebuscado, com algumas palavras mais difíceis, ele é muito rico, porque ele traz uma mensagem do grego original, onde Paulo escreve, que nos dá a condição de compreender melhor. Então, são só 3 versículos, mas com uma mensagem muito profunda e que eu espero que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã. Então, eu faço a leitura do 15 ao 17 e eu faço primeiro a leitura na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo esclareça a nossa mente, abra os olhos do nosso coração, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Nós possamos, Pai, compreender o Evangelho, as Tuas orientações
e os teus mandamentos que nos são dados para viver aqui nesse mundo. Eu peço, Senhor, que todos nós possamos ouvir a tua voz, aquietar o nosso coração diante de ti, aprender do teu Santo Espírito, consertar os nossos caminhos e renovar a nossa fé. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nessa passagem aqui que nós acabamos de ler, os versículos 15 ao 17, o apóstolo Paulo está desenvolvendo aquelas implicações que ele tinha dito na mensagem anterior, que nós vimos na nossa última exposição. Nós lemos do verso 7 até o verso 14, o tema da nossa última exposição, algumas semanas atrás. E o apóstolo Paulo estava ensinando que nós, cristãos, não deveríamos ser nem participantes e nem cúmplices naquelas obras dos filhos das trevas. Ele também nos disse naquela exposição que, ao contrário, nós deveríamos reprovar essas obras. A gente não deveria nem mencioná-las nas nossas conversas. E sempre que possível, denunciar essas obras de maneira pública. A igreja deveria tomar partido, se manifestar de maneira explícita a respeito delas, para que elas se mostrem realmente como elas são, claras ao mundo. E que para isso a igreja deveria se levantar de entre os mortos, o finalzinho ali do verso 14, sair daquele seu sono, daquela sua letargia, ser iluminada por Cristo e então ser luz no meio desse mundo tão tenebroso. E você repara que o verso número 15, que a gente começou a nossa leitura, ele começa com, pelo menos na minha tradução, com portanto. Ou seja, ele está introduzindo, o apóstolo Paulo está introduzindo as consequências daquilo que ele falou do 7 ao 14. E ele diz que nós, à luz daquilo que foi dito, não devemos viver como tolos. A revista atualizada vai trazer nécios, que apesar de ser uma palavra que não é comum do nosso português no dia a dia, diz muito mais da tradução do grego do que o tolos. Não deveríamos viver como insensatos, que é o que está no verso 15, mas como sábios. O que implica, o que vai gerar duas coisas que o apóstolo fala para a gente. Nós precisamos remir o tempo, que é o que está na revista atualizada, ou nas outras traduções, NVI, na NAA, na NVT, aproveitar melhor o tempo e procurar compreender qual é a vontade de Deus aqui nesse mundo, que é o verso 17. Nosso tema hoje, então, é que a gente tem que andar nesse mundo como pessoas sábias, não como insensatos e tolos, depois de nós já termos o conhecimento de quem é Deus e o que Deus deseja de nós. Lembra? Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3. Depois começamos no 4, aquela parte prática. Então nós estamos agora com uma bagagem carregada de teoria. A partir do 4 nós estamos com uma mochila enorme de tarefas e coisas que nós precisamos fazer. E nós temos que fazer tudo isso nesse mundo caído, sem convidar o mundo para dentro da igreja, para tornar ela mais atrativa, que foi o que o Beto tinha comentado, vivendo como? De maneira sábia, não como tolos, tentando remir o tempo, aproveitar o tempo e procurando descobrir qual a vontade do Senhor. Muito bem, então começamos a nossa exposição pelo início do verso 15, examinando essa orientação do apóstolo Paulo. Portanto, que é o que está na Nova Almeida atualizada, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Na revista atualizada, ele fala para andar.
de maneira prudente, é a palavra que ele usa. E é interessante porque a tradução de prudente, quando ela vem do grego, é algo que seria no português algo assim, acuradamente, precisamente, de maneira exata. Ou seja, as traduções da NVT e da NVI são muito felizes quando elas falam: tenham cuidado, tenham muito cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou seja, presta atenção no detalhe da tua vida. É isso que o apóstolo está dizendo. Como vocês estão andando exatamente. É como se Paulo dissesse assim: olha, presta atenção para que vocês andem exatamente de acordo com aquilo que Deus revelou, com a vontade revelada do Senhor. E na sequência ele explica: não como tolos, como nécios, como insensatos, mas como sábios. Ótimo, mas o que é ser tolo? Nós estamos em Florianópolis, onde o manezinho adora usar esse termo, né, do tolo, né, tás tolo, né? Então é muito comum usar essa colocação no nosso manezês local aqui. Mas o que é essa tolice que Paulo está dizendo nessa palavra? Porque tolice pode ser uma bobagem que eu fiz. Mas essa tolice aqui não é uma bobagem. Essa tolice, mais caracterizada como insensatez, é aquela tolice, aquela insensatez de alguém que sabe qual é a vontade de Deus e teme em fazer o que é errado. Não é ignorância, não é não conhecer, é conhecer a palavra e ainda assim escolher fazer o errado. Fazer por conta própria. Dizer: eu me basto. O que eu acho é o que importa. O tolo é alguém que sabe quem é Deus, ele sabe o que é o Evangelho, e ainda assim ele resolve viver de maneira contrária a Deus. Nós temos alguns exemplos na palavra, muitos. Eu resgatei 3 aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, você não precisa abrir, nós temos uma declaração do rei Davi, logo após ele fazer uma tolice, uma bobagem, uma insensatez. E qual foi essa bobagem? Davi era rei de Israel, Deus estava abençoando muitíssimo o seu reinado, então o coração do rei se enche de orgulho, de vaidade. E o que Davi faz? Chama o seu general, Joabe, e fala o seguinte: querido, nós vamos fazer um censo em Israel. Nós vamos contar quantas pessoas nós temos no meu reino. Algum erro com relação a fazer um censo? Não, problema nenhum. Mas como sempre, e nós vemos alertando, já estamos alertando sobre isso, a igreja daqui do púlpito, tanto eu quanto o Beto, não é o que você faz, é a motivação, é o porquê você faz o que você faz. Então a motivação de Davi era muito errada. O coração dele ficou orgulhoso, ele falou: meu reino é tão grande, cresceu porque eu sou o cara. Então, como eu sou o cara, eu quero saber agora quanto eu cresci. O censo vai levar mais de 1 ano para ser feito. E Joabe, que era o seu general, ele retorna, traz o número a Davi e fala: olha, reino do norte, Israel, tem tantos, reino do sul, Judá, tem tantos. E logo depois disso, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 10, vai dizer que o coração de Davi se apertou. E ele orou
e disse ao Senhor: Senhor, me perdoa, porque eu procedi, essa tradução é perfeita, loucamente. Eu fui um insensato, um tolo. Davi achava que o reino tinha crescido porque ele era um rei muito bom. De fato, ele era um rei muito bom. A Bíblia registra como, dentre o período dos reis, o melhor rei. Depois, na época do reino separado, nós vamos ter um outro rei, Ezequias, que a Bíblia vai chamar de o rei melhor, mais fiel que já existiu durante o período do reino separado. Mas no Reino Unido, Judá no sul, Israel no norte, todos juntos, e Davi sendo o único rei de todo aquele povo, ele foi o melhor rei. Outro exemplo muito bom, a mulher de Jó. Ou seja, depois todo mundo conhece a história de Jó, depois que Jó perde seus filhos, perde seus bens, perde suas plantações, perde seus animais, fica doente. A mulher de Jó vira para ele e fala, né? Você ainda continua acreditando nesse Deus? E aí vem aquela clássica, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó dá uma resposta à mulher dele. Ele fala, você fala como uma doida. Poderíamos parar aqui, mas acho que é relevante ler a frase até o final. Ele fala, temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Guarde isso na sua mente. Outro exemplo, também no segundo livro de Samuel, é a história de um homem chamado Nabal. História muito interessante. Nabal era um homem tolo, mas era um homem muito rico, muito poderoso e casado com uma mulher extremamente sábia chamada Abigail. Uma mulher sensata. E a história é grande, mas Davi manda que um grupo dos seus servos, dos seus soldados, vá até Nabal. Eles estavam passando por necessidade, precisavam de comida. E diz para esses soldados chegarem até Nabal e falarem, Nabal, nós protegemos você e protegemos os seus animais contra os ladrões durante todo o período de 1 ano. Então, nos ajude agora, nos mande uma oferta, porque estamos precisando. Nos mande cabritos, carneiros, nos mande um boi. Nós estamos precisando de comida. Qual é a resposta de Nabal aos soldados de Davi? Coisa nenhuma. Quem é Davi? Rei mesmo é Saul. Esse Davi aí é um servo que fugiu do seu senhor. E os soldados trazem a resposta a Davi, e Davi vai em direção a Nabal, furioso, decidido a matar Nabal. Mas Abigail sai para se encontrar com Davi no meio do caminho, pede aos servos que preparem uma grande oferta de cereais, de vinho, de animais de todo tipo, e vai com aquele carregamento e aqueles servos todos para encontrar Davi no meio do caminho. E ela se coloca diante do rei, porque Davi já era rei, Saul ainda estava vivo, mas Davi já havia sido proclamado o rei, e diz, não faça isso, meu senhor. Você sabe o que o nome dele significa? O nome de Nabal? Louco. Ele é um tolo, um insensato. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós não sejamos tolos e nem insensatos. Você conhece a palavra de Deus. Não desafie a Deus
Domingo a domingo você tem recebido o melhor da palavra, do Evangelho, de maneira pura. Uma mensagem dura, forte, mas a verdadeira, que está descrita nesse livro. Você está sendo informado e ensinado sobre as consequências da desobediência dessa palavra. Não desafie a Deus. Não faça escolhas loucas. Não ande como um tolo, como um insensato, porque essa palavra diz que todo o pecado será castigado. Toda desobediência terá a sua justa retribuição. Em contraste com isso, o apóstolo Paulo diz: sejam sábios. E o sábio aqui não é aquele intelectual, não é o cara que armazenou títulos. Ela pode ser uma pessoa de muitos títulos, ela pode ter muita cultura, ser uma pessoa muito viajada, mas pode ser um tolo na sua vida prática. Como é a sua vida prática? Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua leitura da palavra? O Beto falou agora na abertura. Como anda seu casamento, aqueles que são casados? Como andam seus filhos, aqueles que ainda têm filhos debaixo de seus cuidados? Como anda seu negócio, aqueles que são empresários? A sabedoria que Deus fala aqui é a sabedoria prática, a sabedoria que você encontra, por exemplo, no livro de Provérbios. O sábio teme a Deus, o sábio se desvia do mal. E ser sábio é você andar nesse mundo, que nós viemos falando a vocês várias vezes, de acordo com a palavra de Deus. É nesse sentido que você vai encontrar muita gente iletrada, mas que é muito sábia nas suas atitudes, na sua vida prática, e muita gente culta, com muitos conhecimentos, e que são pessoas tolas, insensatas, que têm jogado a sua vida fora. E em seguida o apóstolo coloca as duas orientações relacionadas com isso. Ou seja, como que eu me torno uma pessoa sábia e não uma pessoa tola? A primeira no verso 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E aqui eu volto à tradução da Revista Atualizada, remindo o tempo. E aqui tem algumas observações. A primeira, tempo aqui não é o tempo cronológico do relógio. O tempo aqui é a ideia de ocasião, oportunidade. Existem duas palavras na língua grega para tempo. E a palavra que Paulo usa aqui significa oportunidade, ocasiões que nos são apresentadas. A segunda observação aqui é essa palavra que eu usei, remir, que só está presente na tradução da Revista Atualizada. Nas outras nós temos aproveitando bem o tempo, que já é uma tradução excelente da ideia de remir. Mas por que eu estou trazendo de volta o remir? Para que você entenda o texto como um todo, para que você entenda a obra redentiva como um todo. Porque remir significa, quando essa palavra é traduzida para o grego, ela vai significar literalmente comprar na praça. Essa palavra praça, ela está presente na raiz do verbo remir no grego. E você pode se perguntar, comprar na praça? Sim, na época lá de Paulo, no Antigo Oriente, o comércio era feito nas praças. Então, na praça, eu ia fazer as minhas transações comerciais. Remir significa tirar da praça, mediante um pagamento. Remir vai dar a ideia para nós no grego
de resgate. E uma das coisas que você podia comprar na praça era escravo. O escravo pertencia ao seu dono, e o dono daquele escravo tem direito de vida e de morte sobre o escravo, sobre aquele homem ou aquela mulher. Então, se você queria comprar um escravo, você pagava o preço do resgate daquele escravo, e aquele escravo passava a ser seu, e você levava o escravo para casa. Você o redimia. Você comprava, você tirava aquele escravo da praça mediante o pagamento de um preço. Você resgatava o escravo do seu antigo dono e levava ele agora como sua posse. Então esse verbo que aparece aqui, quando ele diz remindo o tempo, dá essa ideia de você ir até a praça e resgatar alguma coisa mediante um pagamento que antes pertencia a outra pessoa. Você deve reparar, se você não reparou, várias cartas do apóstolo Paulo. Romanos é um exemplo dela, Beto já pregou Romanos para nós, e várias cartas do Novo Testamento, o autor logo no início se apresenta muitas vezes como servo. Essa tradução é bonitinha, é cor-de-rosa. A tradução original é escravo. Quando Paulo fala escravo de Cristo Jesus. Porque mediante a obra do Senhor Jesus naquela cruz, ele nos redimiu. Nós fomos comprados. Fomos tirados do antigo dono, da morte, do pecado, mediante pagamento de sangue, e trazidos agora para uma nova vida. Então, quando você ler novamente na sua Bíblia que nós fomos redimidos, que o Senhor Jesus é o nosso redentor, aquele que nos redime, você traga de volta que você era escravo do pecado e que Jesus, mediante pagamento de sangue, tirou você dessa vida e trouxe você para uma nova vida. E como nós já estamos falando desde o início do capítulo 4 de Efésios, você não pode mais viver da mesma maneira. Se você passou por esse processo, a sua vida tem que ter alguma mudança. E a gente fica pensando nessa história de remir o tempo, usar o tempo de uma maneira melhor, mas como, Rodrigo? Em que sentido isso? E isso fica melhor explicado quando Paulo diz, porque os dias são maus. Lembra da oração do Pai Nosso, Senhor Jesus? Livra-nos do mal. Livra-nos do dia mau, da ocasião má. Ele pede que o Pai não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos livre do mal, do dia mau. Ele está se referindo a esse período em que nós vivemos hoje, que é o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. E a Bíblia sempre vai se referir a esse período como sendo o presente século, período de trevas, período do domínio do pecado, crescimento do reino do anticristo. São vários os exemplos. É um período marcado por muitas provações. É o que o próprio Senhor Jesus chamou de o princípio das dores. Nós estamos vivendo a última etapa da história desse mundo, que vai ser encerrada com a segunda vinda de Cristo Jesus. Até lá,
esse mundo é marcado pela apostasia, pela perseguição, pelo crescimento do pecado, pela incredulidade, pelo materialismo, pelo egoísmo, pelo relativismo. Nós vivemos numa época em que todos os nossos dias são maus. E o que nós temos que fazer então é remir o tempo, resgatar as oportunidades que nós temos, oportunidades que nos são oferecidas, aproveitá-las e tirar elas debaixo do poder das trevas. Deixa eu dar um exemplo. Seu trabalho, você está sendo de alguma forma oprimido no seu trabalho. Isso é uma coisa má. Isso faz parte dos dias maus que nós vivemos. Mas você usa esse momento e transforma ele para um momento de bem, para dar um testemunho sobre o que Cristo fez na sua vida. Você foi traído, e traição faz parte da vida. Mas você usa esse momento, você resgata essa ocasião e você a usa para fazer o bem. Você tem uma crise na sua família, os seus negócios não vão bem, os dias são maus, mas você redime o tempo. Você resgata essa situação, você usa essa oportunidade que está sendo dada a você e transforma ela para algo que seja para a glória de Deus. Ou seja, nesse sentido, o cristão não é alguém escravo do tempo, no sentido de que nós não estamos simplesmente sendo levados pela história e pelas circunstâncias. Nós podemos redimir o tempo. Nós podemos dizer, nós podemos agir pela graça de Deus e dizer, eu não vou deixar essa situação destruir a minha vida, ou roubar a minha paz. Eu vou usar essa ocasião para a glória de Deus e para fazer aquilo que é o certo, aquilo que eu devo fazer. Isso é o que significa remir o tempo, aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. É você usar as oportunidades para fazer o bem, para proclamar o Evangelho, para glorificar a Deus, seja na vida, seja na morte, para ajudar as pessoas, para dar um testemunho cristão, em vez de você se deixar levar pela amargura, pela tentação, pela mágoa, pela raiva, pela decepção, pela tristeza. Pela graça de Deus, você pode fazer isso. Você transforma, você redime, resgata aquelas ocasiões de debaixo do poder das trevas e usa a ocasião para difundir a luz. Texto muito famoso de Martinho Lutero, quando alguma coisa ruim, alguma notícia ruim chegava até Lutero, Lutero falava, vamos cantar um salmo e envergonhar o diabo. Por mais que trouxessem algo ruim para ele tinha sempre a ideia de que ele precisava remir o tempo, transformar isso numa ocasião para dar glória a Deus. E você já deve ter visto nas suas páginas do Novo Testamento, porque existe a orientação do Senhor, em tudo dai graças. E aí você pode falar, mas isso é loucura. Isso quem fala é o mundo. Porque é o que o Beto falou no início aqui. Tá tudo bem? Dai graças. Não tá tudo bem? Dai graças. Veio o diagnóstico ruim? Dai graças. Enfrentou a dificuldade? Dai graças. Em tudo quer dizer em tudo, em todas as ocasiões da nossa vida, dai graças. Transforma isso. Redime o tempo para algo que vai glorificar a Deus. Mas é óbvio, eu estou falando isso tudo, Paulo está nos dizendo isso tudo,
Mas primeiro, isso não é fácil. Segundo, isso só é possível por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque ele veio na plenitude dos tempos, se fez homem, porque ele e nele estão todas as coisas. E nós estamos unidos ao Senhor pelo seu Espírito Santo. E pela sua graça nós podemos ser agentes transformadores daquilo que acontece ao nosso redor, em vez de nós cedermos e em vez de sermos levados pelos dias maus ao nosso redor. Não podemos ser, queridos, me perdoe, não podemos ser aquela pessoa. E aí, tá tudo bem? Não, tá tudo ruim. Tá tudo complicado. Tá tudo uma droga. Não! Esse não é o trabalho, o papel, esse não é o testemunho cristão. Até porque o Beto falou aqui no início, no nosso devocional, nós vamos ser perseguidos. A mensagem que está aqui para a gente não é uma mensagem fácil. O nosso Senhor foi crucificado numa cruz. O mundo aí fora diz que Jesus era um cara legal. Querido, nós não crucificamos caras legais. Jesus era uma ameaça. E por isso ele foi morto. E ele avisou, vocês vão morrer. Mas quem morrer por minha causa, terá a vida eterna. A segunda orientação que Paulo nos dá está no verso 17. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E ele tinha dito no verso 15 que nós temos que ter cuidado, como nós vivemos nesse mundo, não sermos tolos e sim sábios, e vai explicar no verso 16 como que a gente faz isso, primeiro remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, e finalmente no 17 procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Ele começa o verso 17 dizendo, não sejam insensatos, né? Por essa razão, não sejam insensatos, ou seja, o insensato é o contrário daquele que sabe redimir o tempo, que sabe aproveitar as oportunidades que lhe são dadas. O tolo é aquele que se deixa levar pelos dias maus. Não sejamos insensatos, porque os dias são maus, mas vamos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui, a vontade do Senhor não é aquela coisa, inclusive temos excelentes livros que falam sobre isso, não é aquela coisa, aquela direção especial do detalhe da minha vida e que muitas pessoas ficam buscando no dia a dia. Com quem eu vou casar? Em que cidade eu vou morar? Qual a faculdade que eu vou fazer? Não é isso a vontade do Senhor. Inclusive, com relação a isso, eu já falei daqui desse púlpito. Abre em Romanos 8, 28. A vontade do Senhor é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, que nós tenhamos o caráter de Jesus Cristo. Essa é a vontade do Senhor. Mas não é essa busca desse detalhezinho pessoal. E eu sei, meu querido, que Deus nos guia, Deus nos orienta, Deus não está surdo, Deus não está mudo, Deus se comunica conosco, Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através do conselho de um amigo mais experiente que nós no Evangelho. Deus nos dá direção aqui nesse mundo dessas maneiras, tudo isso eu sei. Mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui. Quando ele diz, procurem compreender qual é a vontade do Senhor, ele está se referindo à vontade revelada do Senhor. Aquilo que o Senhor já nos disse que é a sua vontade. Um exemplo, pega a sua Bíblia, você está no capítulo 5, volta ao capítulo 1, ao 2, ao 3, ao 4. Você quer mais exemplos? Ótimo! Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, através da ordem do Senhor, já disse, escreveu, foi registrada aqui a vontade dele. Deixa a mentira e fala a verdade.
Quem furtava, não furte mais. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra vã, vazia, suja. Todas essas orientações que já nos foram dadas aqui, por exemplo, na carta aos Efésios. É a vontade revelada do Senhor. Em termos práticos, Rodrigo, o que é isso? Em termos práticos, você tem que, quando chega o dia mau, quando chega a notícia má, quando chega a situação má, você tem que procurar compreender qual é a vontade do Senhor para aquela situação específica. Exemplo, você está sendo perseguido. E aqui eu falo perseguido de acordo com o que está no Sermão do Monte, por exemplo. Eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Eu não estou sendo perseguido porque eu chego atrasado no trabalho e sou irresponsável. Eu estou perseguido porque eu estou pregando a mensagem de Cristo. Qual é a vontade do Senhor quando eu estou sendo perseguido? O que a Bíblia me fala? Você está doente. Eu recebi um diagnóstico. O que a Bíblia me fala a respeito da vontade de Deus para a minha vida nessa circunstância? Como que eu devo reagir? É isso que vai significar procurar compreender qual é a vontade de Deus. Para cada momento desses dias maus, você tem que proceder como um sábio e não como um tolo, porque o tolo é alguém que não sabe, que não quer saber o que Deus está dizendo aqui. O tolo vai fazer aquilo que ele acha que é certo. O tolo é aquele que diz, eu me basto, eu não preciso de ajuda, eu não preciso ouvir a palavra do Senhor, meus negócios estão indo mal. O que eu vou fazer? Eu vou sonegar os impostos. Afinal de contas, eu preciso sobreviver, e todo mundo faz isso. O Beto falou agora aqui na nossa abertura, quantas são as propostas que nós recebemos do mundo diariamente? E que nós vamos dizer, todo mundo faz isso. Ser sábio, além de remir o tempo, além de aproveitar bem o tempo, é compreender a vontade de Deus para cada momento da nossa vida. E eu gostaria de terminar com duas palavras. Primeiro, uma palavra para aqueles queridos que têm andado de maneira tola. Se você tem desperdiçado a tua vida, jogando fora as oportunidades de fazer o bem. Para você que tem feito escolhas tolas e trazido consequências para a sua vida. Nós sabemos que o pecado traz consequências. Você que está colhendo as consequências dessas escolhas insensatas. Meu querido, eu queria te dizer que hoje Deus te oferece perdão mediante Cristo Jesus. O nosso Senhor, o Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor que domina e controla todas as circunstâncias, o Senhor que ordena tudo pela sua santa providência, Ele quer ensinar você a ser sábio. Nunca é tarde, eu vou repetir, nunca é tarde para você deixar de ser tolo e aprender a sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto. Nosso Deus tem prazer em nos dar a sua sabedoria. O livro de Provérbios vai dizer isso. Você não precisa abrir, mas eu gostaria de ler para você. Provérbios capítulo 1, eu vou ler do 20 ao 23 para você, diz assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças ela levanta sua voz, do alto das muralhas ela clama, à entrada dos portões e nas cidades ela profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos
amarão a ingenuidade. E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? E o conhecimento aqui é o conhecimento da palavra. Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Deus nos chama hoje para sermos sábios. Se você está nessa situação, eu gostaria que hoje, na nossa oração aqui no final, você orasse dizendo: Senhor, eu tenho sido um tolo, tenho vivido de maneira descuidada, tenho sido levado, tenho me deixado levar pelos dias maus, eu tenho vivido como um tolo diante do Senhor, mas hoje eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero me reconciliar contigo. Pedir que o Senhor me dê essa sabedoria que vem do alto, para que eu possa remir o tempo, para que eu possa compreender a tua vontade em toda e qualquer situação. A segunda palavra que eu queria deixar para você nesse final é para aqueles que realmente gostariam de todo o seu coração, de maneira sincera, compreender qual é a vontade do Senhor e remir o tempo e aproveitar as oportunidades que têm sido colocadas para você. Como que eu faço isso, Rodrigo? O apóstolo Paulo nos dá a resposta muito curta, mais uma vez na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, quando Paulo fala: não vivam conforme os padrões desse mundo. Se eu tivesse combinado com o Beto, não ia ser tão redondo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Para que você viva de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem que dedicar tempo a ler essa palavra. Você tem que dedicar tempo a meditar. O Beto falou isso agora, não é uma leitura corrida, para você fazer um tiquezinho no papelzinho e dizer: hoje já fiz minha leitura. Não! O termo que vai se usar, inclusive no hebraico bíblico, é ruminar sobre a palavra. É comer dela e mastigar, saborear, questionar. Muitas vezes não é ler um capítulo inteiro, muitas vezes é ler um versículo e permanecer nesse versículo e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar para mim? Porque eu estava lendo e eu parei naquilo, aquilo me tocou, o Espírito Santo de alguma forma me constrangeu, mas você tem que ruminar sobre a palavra. Você tem que estudar essa palavra. Isso não é para mim, para o Beto, que temos um chamado no ministério pastoral, que temos que preparar sermão, que temos que ensinar. Estudar a palavra para todo mundo. Nós temos que não só isso, nós temos que comparar a nossa vida a essa palavra. Como o apóstolo Paulo falou em Romanos 8:28, que eu acabei de falar, conformar a nossa vida. Não é fazer a Bíblia caber na minha vida, querido, é a tua vida caber dentro da Bíblia, da palavra do Senhor. Tomar a decisão de uma vez por todas, a sua vida não pode ser uma montanha russa. Tome uma decisão, um propósito na sua vida, de que você vai obedecer o que a palavra do Senhor está falando. Você vai gastar tempo em buscar a Deus, pedir a Deus que Ele te dê sabedoria. Você lembra da oração que Salomão faz ao Senhor? Entre todas as coisas que Salomão poderia pedir quando ele é levado a ser rei, depois da morte de Davi, o que Salomão pede a Deus? Sabedoria. Ele podia pedir qualquer coisa,
E o Senhor fala: por que você me pediu isso e não me pediu outras coisas? Então eu vou te dar riquezas, eu vou te dar conquistas, eu vou te dar terras, eu vou te dar tudo. E se você for lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, você vai ver a resposta de Deus à oração de Salomão, e ela é muito conhecida, você com certeza já respondeu isso, já tentou memorizar isso, porque quando Salomão ora e pede, Deus responde, e no meio da resposta do Senhor ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa foi uma promessa feita a Israel e ela já foi cumprida. Eu não posso tirar segundo Crônicas e querer jogar para mim hoje, sem nenhum filtro. Mas sim, eu posso olhar para essa mensagem e ver que o Senhor me fala novamente, através do texto de Efésios, que eu preciso mudar o meu caminho. Eu não posso misturar com o mundo. Eu não posso andar da maneira que estou andando depois de ter passado pela transformação do Evangelho. E a promessa é que o Senhor vai perdoar os nossos pecados. Sim, Ele vai, se nós nos convertermos, se nós realmente nos arrependermos dos nossos erros, e o Senhor nos dará a vida eterna. Amém, querido? Amém. Vamos orar para que a gente possa ter o momento da celebração da nossa ceia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra é forte, nós sabemos que é difícil, Senhor, mas a Tua palavra nos promete que pela Tua graça, pelo Teu Espírito em nós vamos poder chegar ao cumprimento dela, Pai. Que nós olhemos para a Tua palavra com carinho, para que o Senhor seja prioridade das nossas vidas, Pai. Nós não queremos Te dar, Senhor, aquilo que sobra. Nós não queremos Te dar o que sobra do nosso tempo, o que sobra da nossa vontade, o que sobra depois do nosso cansaço. Nós queremos Te dar prioridade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. E nos ajuda, porque nós sabemos que vivemos dias maus. Sabemos, e o Senhor sabe, Pai, que esse mundo está sendo consumido pelo mal, que as ofertas que nós recebemos do mal são muitas, diárias. Mas o Senhor é nosso intercessor. O Senhor Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. E Ele fala que nós podemos, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nós podemos ter nosso pecado perdoado e o Senhor pode vir curar e salvar a nossa vida, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade desse culto, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de celebrar a Tua Santa Ceia, Teu sacramento, a Tua ordenança para nós, Pai. Essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.